Fala, Totanerds, tudo bem? Estamos numa série chamada Como Resolver Questões de Prova Hands-On. Nesta série, iremos resolver várias questões de prova com a mão na massa. E no vídeo de hoje, a questão escolhida pelos nossos inscritos é sobre a definição do Router ID dentro do protocolo OSPF. Então, continua comigo. No vídeo de hoje vamos falar sobre como é selecionado o Router ID dentro do protocolo OSPF. Só que antes da gente continuar com o conteúdo, antes da gente começar com o conteúdo de hoje, eu quero já pedir a ajuda de cada um de vocês para fortalecer o canal. E é algo muito simples, é só você se inscrever, dar aquele like, se possível, compartilhar nas suas redes sociais e, se você também puder, venha nos acompanhar nas nossas redes sociais, tanto no Facebook, como no Twitter, como no Instagram. Espero vocês lá, tá bom, pessoal? No vídeo de hoje, vamos resolver essa questão que está sendo colocada aí por um dos nossos inscritos. Referente à imagem exibida, o que o roteador 1 escolhe como Router ID no processo OSPF. E aí ele mostra a saída do comando Show IP Interface Brief do roteador R1. E aí nós temos algumas respostas. Vamos observar a letra A para saber se a letra A está certa ou errada. A letra A, ela seria uma resposta totalmente absurda. Por quê? Se vocês observarem os IPs representados nas interfaces, nós temos os IPs 192.168.0.1, 10.10.10.10, 10.10, 10.20 e 172.16.15.10. Nós não temos nada referente ao IP 10.10.1. Então, nesse sentido, a resposta A, ela já sai fora. Ficamos então com a resposta B, C e D. São três IPs que, por exemplo, estão representados nas interfaces. E isso é interessante, porque o formato do Router ID é o formato de um endereçamento IP V4, ou seja, é o endereço de 32 bits como decimal pontuado. Então, para que a gente possa resolver essa questão e descobrir qual é a resposta certa, nós precisamos lembrar sobre quais são os critérios que o SPF usa para escolher o seu Router ID. São três critérios que você precisa guardar para fazer essa questão e acertar na prova. Critério número 1, ele utiliza como Router ID a configuração automática na caixa. Então, existe um comando para você forçar o Router ID. Se esse comando tiver sido configurado, esse vai ser o seu Router ID. Caso não tenha essa configuração, ele vai para o segundo critério. Qual é o segundo critério? Ele vai observar se tem interface loopback e vai usar o IP dessa interface loopback. Na verdade, o IP mais alto de uma interface loopback. Se não tiver uma interface loopback, ele usa o terceiro e último critério. Qual é o terceiro e último critério? Ele usa o endereço IP mais alto de uma interface ativa. Atenção que a interface tem que estar ativa. É mesmo, é? Entendendo esses três critérios, será que a letra B está certa ou está errada? Observe o seguinte, nós temos o Router ID configurado? Não, não temos, porque se tivesse, estaria sendo exibido na imagem. Olha a questão, referente à imagem exibida. Então, o critério número 1 não está configurado, beleza? Então, vamos para o critério 2 e o critério 3. Temos uma interface loopback? Temos. É a loopback 0 com IP 172.16.15.10. Então, ele vai usar esse endereço como Router ID. Então, a resposta B e, consequentemente, a resposta C se torna a resposta correta. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Nesse sentido, a resposta D também está errada. Então, é dessa forma que você consegue responder corretamente essa questão ou esse tipo de questão, caso caia na sua prova. Para que ele possa selecionar o Router ID, ele usa a configuração manual, se não tiver o endereço mais alto de interface loopback, se não tiver o endereço IP mais alto de interface ativa. Espero que vocês tenham entendido,
como se resolve, entendido todos os critérios, porque agora é a hora da mão na massa. Vamos lá? Essa gente inventa cada coisa. Então, pessoal, nós estamos aqui com um laboratório emulado daquela questão. Vou dar um Enable e vou mostrar para vocês. Ó. Show IP Interface Brief. Observa que a saída desse comando é o que é exibido na questão que foi mostrada ainda há pouco. Eu tenho algumas interfaces, alguma delas em shutdown, né, desligada, outras ativadas e a interface loopback. O que eu vou fazer aqui? Eu vou configurar o processo, eu vou configurar o OSPF nesse equipamento e vamos observar o que ele vai escolher como Router ID. Então, eu vou dar um configure terminal, Router, OSPF 1. Está criado, está rodando o protocolo OSPF dentro desse equipamento. Então, como é que eu observo qual é o Router ID que ele pegou? Eu vou dar um end aqui e vou executar um comando muito interessante, que é o show IP protocols. Olha lá que interessante. Está comprovado que a resposta certa é a letra C. Olha lá, ó, Router ID 172.16.15.10. Por quê? Não está configurado manualmente e tem uma interface loopback configurada. Se eu agora forçar o Router ID, isso vai mudar. Vamos ver? Ó, configure terminal, Router OSPF 1, e o comando que eu vou usar é Router ID, e vou colocar, por exemplo, esse endereço aqui, 10.10.1.10, que seria a resposta A, lá na questão passada. Vamos ver como é que ficou? Vou dar um end aqui, ó, show IP protocols. Olha lá, o Router ID foi forçado em 10.10.1.10. Então, o primeiro critério é esse, quando tem uma configuração manual, ou seja, o comando Router ID. Ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou cancelar esse comando, configure terminal, Router OSPF 1, no Router ID. Vamos ver o que aconteceu? Show IP Protocols. Olha porque ele continuou como Router ID. Isso é interessante quando vocês forem emular o laboratório. Como já estava rodando o protocolo, ele continuou impressa a configuração anterior. Para que eu possa mostrar uma nova realidade, eu vou ter que entrar em configuração de terminal, matar esse roteamento, Você vai morrer. no Router OSPF 1 e fazê-lo de novo, Router OSPF 1. Vamos ver? Vou dar um end aqui, ó. E o comando é show IP protocols. Olha lá, ele voltou a usar os critérios, ou seja, o endereço IP de uma interface loopback. É importante mostrar esses passos para que vocês possam emular isso na casa de vocês e fazer e conferir as respostas com a mão na massa. O que eu vou fazer agora? Eu vou acabar com a interface loopback. Ó, configure terminal no interface loopback 0. Então, já não existe mais essa interface. Quer ver? Ó? Vou dar o comando do show IP interface brief. Opa, do show IP interface brief. Olha lá, não tem mais. Vou matar o processo OSPF no Router OSPF 1 e vou configurar de novo, Router OSPF 1. Vamos ver agora como é que ficou? Do show IP, ou melhor, do show IP protocols. Olha lá, o que ele fez? Já que não tem o Router ID configurado e nenhuma interface loopback, ele cai no terceiro critério. Qual o terceiro critério? O endereço IP mais alto de uma interface ativa. Perfeito? Se eu der um do show IP interface brief, tá lá, ó, é o IP mais alto de uma interface ativa. Se essa interface tivesse em shutdown, ele usaria o segundo IP mais alto de interface ativa. Nesse caso, 10.10.10.20. Vamos ver. Vou dar um exit aqui. Vou dar um interface giga. Qual é a interface? 1/0. Vou dar um shutdown nessa interface. Beleza? Olha como é que está agora. Ó. Show IP interface brief. Eu até tenho o IP mais alto, mas a interface está em shutdown. O que ele tem que fazer? Escolher o próximo IP mais alto de interface ativa.
Vamos lá? Configuração de terminal, no router OSPF1, e vou fazer de novo, router OSPF1. Configurei de novo, vamos ver? Do Show IP Protocols. Olha lá, ele usou como router ID 10.10.10.20, ou seja, o próximo maior IP de uma interface ativa. Então, pessoal, é muito simples resolver essa questão. Basta você ter em mente os 3 critérios. Ele dá preferência ao router ID configurado, na sequência, o endereço IP mais alto de interface loopback e, como terceiro critério, maior endereço IP de interface ativa. Espero que vocês tenham gostado da resolução dessa questão, e se vocês quiserem sugerir a questão dos próximos vídeos, é só comentar aí embaixo sobre qual tema você gostaria que a gente escolhesse questões de prova para discutir. Quero agradecer a cada um de vocês por continuar comigo até o final desse vídeo, e se puder, dá aquela força para a gente, como se inscrevendo no canal, ativando o sininho para novas notificações, dando aquele like e compartilhando nas suas redes sociais. E se puder, venha nos seguir também nas nossas redes sociais, tanto no Facebook, como no Instagram, como no Twitter. Espero vocês na próxima questão. Valeu, pessoal!